Sempre me orgulhei de ser a namorada perfeita, aquela que nunca reclamava, que sempre dizia sim, que ajustava sua vida inteira para caber nos planos de outra pessoa. Durante 3 anos, moldei cada pedaço de quem eu era para ser exatamente o que Jason Parker queria. E sabe o que recebi em troca? Ele me largou, dizendo que eu era chata demais e que precisava de alguém mais aventureira, mais espontânea. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. A ironia? Ele descobriu o quanto eu podia ser aventureira, mas já era tarde demais. E quando as fotos começaram a aparecer no feed dele, mostrando a vida incrível que eu estava vivendo com alguém que realmente me valorizava, bem, digamos apenas que algumas pessoas demoram para perceber o que perderam. Esta é a história de como perder tudo me fez encontrar a mim mesma. Meu nome é Caroline Mitchell, tenho 28 anos e durante muito tempo acreditei que ser uma boa namorada significava desaparecer. Não literalmente, claro, mas aos poucos, de maneiras tão sutis que você nem percebe até que olha no espelho e não reconhece mais quem está olhando de volta. Conheci Jason Parker em um café em Portland, Oregon, há exatos 3 anos e 4 meses. Eu estava terminando meu mestrado em design gráfico, trabalhando em um projeto freelance no meu laptop, quando ele se aproximou com aquele sorriso confiante que fazia as pessoas automaticamente prestarem atenção nele. Alto, cabelo castanho perfeitamente arrumado, sempre vestido como se tivesse acabado de sair de uma revista de moda masculina. Desculpe incomodar, mas você está trabalhando com Adobe Illustrator? Sou gerente de produto em uma startup de tecnologia e estamos procurando designers talentosos. Essa foi a deixa dele. Profissional, interessado, charmoso, sem ser invasivo. Conversamos por 2 horas naquele dia. Ele falou sobre sua empresa, sobre seus planos ambiciosos de crescimento, sobre como estava construindo algo importante. Eu me senti vista, valorizada. Alguém como ele, tão determinado e bem-sucedido, estava interessado em mim. Nosso primeiro encontro real foi em um restaurante caro no centro de Portland. Jason escolheu o lugar, escolheu o vinho, até sugeriu o que eu deveria pedir porque o risoto aqui é excepcional, você vai amar. E eu amei, ou pelo menos disse que amei. Na verdade, achei um pouco sem graça, mas ele parecia tão feliz por ter me apresentado algo novo que não tive coragem de dizer. Esse foi o primeiro momento em que escolhi a felicidade dele sobre a minha honestidade. Mal sabia eu que isso se tornaria um padrão. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Jason era atencioso à sua maneira. Me levava para jantares, me apresentava aos amigos, falava sobre nosso futuro juntos. Eu me sentia sortuda. Afinal, ele era o tipo de homem que todas as minhas amigas diziam ser uma captura. Bem-sucedido, ambicioso, bonito. O pacote completo. Mas havia pequenas coisas, pequenas concessões que comecei a fazer. Eu adorava passar os domingos pintando em aquarela no parque próximo à minha casa. Era o meu momento de paz, de conexão comigo mesma. Mas Jason achava isso meio entediante. Por que você não vem assistir ao jogo comigo e com os caras? Você pode pintar qualquer dia. Então, parei de pintar aos domingos. Eu tinha um grupo de amigas da faculdade com quem me encontrava toda quinta para jantar. Fazíamos isso religiosamente há 5 anos, mas Jason começou a reclamar que eu passava muito tempo com elas. Você me vê tão pouco durante a semana por causa do trabalho? Não poderíamos ter as quintas-feiras só para nós? Então reduzi os jantares com minhas amigas para 1 vez por mês. Eu sempre quis viajar, tinha uma lista de lugares que sonhava conhecer. Islândia, Nova Zelândia, Japão, Peru, lugares com paisagens de tirar o fôlego, culturas ricas, aventuras esperando. Mas Jason preferia resorts all inclusive no Caribe. É mais relaxante, Carol. Você trabalha tanto, precisa descansar, não se estressar planejando roteiros complicados. Então passei 3 verões consecutivos em resorts idênticos, bebendo pinha-coladas à beira da piscina, enquanto sonhava secretamente com trilhas nas montanhas. Cada concessão parecia pequena no momento. Razoável até. Relacionamentos são sobre compromisso, certo? Sobre encontrar um meio termo. Pelo menos era isso que eu dizia a mim mesma, toda vez que engolia a minha vontade para manter a paz. A minha melhor amiga, Rebecca Foster, tentou me alertar várias vezes. Carol, você ainda pinta?
Quando foi a última vez que te vi realmente animada com alguma coisa? Mas eu defendia Jason. Ele só quer passar tempo comigo, Becca. Isso é ruim? Ele me ama. E eu acreditava nisso. Jason dizia que me amava. Dizia na frente dos amigos, nas legendas das raras fotos que postava comigo nas redes sociais, antes de dormir, e eu me agarrava a essas palavras como se fossem boias de salvação. O que eu não percebia é que o amor dele tinha condições. Ele me amava quando eu era conveniente, quando eu concordava com ele, quando eu não atrapalhava os planos dele ou desafiava as suas escolhas. Quando eu era, essencialmente, uma versão editada de mim mesma. Nosso apartamento em Portland refletia perfeitamente essa dinâmica. Mudei para lá há 1 ano e meio. Tecnicamente morávamos juntos, mas nada no espaço sugeria minha presença além de algumas roupas no armário. A decoração era toda escolha dele, minimalista, tons de cinza e preto, arte abstrata cara que ele comprou em galerias. Sugeri uma vez pendurar umas de minhas aquarelas e ele franziu o nus. Não combinaria com a estética, amor. Minhas aquarelas ficaram guardadas em uma caixa no armário. Socialmente também havia um padrão. Saíamos com os amigos dele, profissionais de tech, startups, pessoas que falavam incessantemente sobre financiamento de rodadas de investimento e estratégias de crescimento. Quando eu tentava contribuir para as conversas, falando sobre design ou arte, sentia os olhares educadamente desinteressados. Jason nunca me defendeu nesses momentos. Às vezes até mudava de assunto rapidamente, como se minhas contribuições fossem constrangedoras. Meus amigos? Praticamente paramos de nos encontrar. Jason sempre tinha uma desculpa. Estava cansado, tinha trabalho para fazer, ou simplesmente não estava com vontade de socializar com aquele grupo. Eu ia sozinha algumas vezes, mas a culpa que ele me fazia sentir depois era tão pesada que eventualmente desisti. Você escolhe seus amigos sobre mim? Ele diria, com aquela expressão magoada que ele fazia tão bem, e eu inevitavelmente acabava me desculpando. O trabalho era o único espaço onde eu ainda sentia alguma autonomia. Como designer gráfica freelancer, tinha meus próprios clientes, meus próprios projetos, mas até isso começou a mudar. Jason começou a dar sugestões sobre meu trabalho. Esse logotipo está muito colorido, as empresas sérias preferem algo mais sóbrio. Ou, você está cobrando muito barato, deixa eu negociar por você. Suas sugestões, embora talvez bem intencionadas, tinham um efeito de me fazer duvidar de cada decisão criativa. Comecei a pedir a opinião dele antes de enviar qualquer trabalho. E quando os clientes elogiavam o resultado, Jason sempre encontrava uma maneira de tornar o crédito dele também. Bom trabalho em seguir minhas sugestões. Foi assim, em pequenos momentos, repetidos ao longo de 3 anos, que parei de ser Caroline Mitchell e me tornei a namorada do Jason Parker. Mas o pior de tudo, eu não percebia. Ou talvez não quisesse perceber. Estava tão investida na ideia de que tínhamos um relacionamento perfeito, que éramos o casal que todos admiravam, que ignorei todos os sinais de que eu estava me perdendo. Minha mãe, Elizabeth Mitchell, uma mulher forte que criou 3 filhos sozinha após meu pai falecer, também tentou me alertar quando o visitou no Natal passado. Querida, você parece cansada, não feliz, apenas cansada. Estou bem, mãe, só trabalhando muito. Ela segurou minha mão, seus olhos procurando os meus. Caroline, lembro quando você era pequena e passava horas desenhando, criando mundos inteiros no papel? Seus olhos brilhavam. Onde está esse brilho agora? Não soube responder. Mudei de assunto. A verdade que eu não queria admitir era que me tornei exatamente o que Jason queria. Previsível, controlável, segura. Eu não questionava, não desafiava, não causava ondas. Era a namorada de baixa manutenção, a que sempre dizia, tanto faz, você escolhe, a que nunca criava drama. E então, em uma terça-feira comum de março, tudo desmoronou. Jason chegou em casa mais cedo do trabalho, o que já era incomum.
Eu estava na cozinha preparando o jantar, salmão grelhado com aspargos, exatamente como ele gostava. Ele nem tirou os sapatos, apenas ficou parado na porta com uma expressão que não consegui decifrar. Precisamos conversar. 4 palavras que mudam tudo. Meu estômago apertou imediatamente. Claro, o que aconteceu? Ele suspirou, como se o que estava prestes a dizer fosse terrivelmente difícil para ele. Carol, isso não está funcionando mais. O que não está funcionando? Este relacionamento. Ele gesticulou vagamente entre nós. Você é uma ótima pessoa, mas é tudo muito... chato. Chato? A palavra saiu como um suspiro descrente. Sim, previsível, sem graça. Nós não fazemos nada excitante. Você não faz nada excitante. Eu preciso de alguém mais aventureiro, alguém espontâneo, alguém que realmente viva, sabe? Cada palavra era como um soco. Eu, a pessoa que havia sacrificado cada pedaço de espontaneidade que tinha para se encaixar na vida estruturada dele, estava sendo chamada de chata. Mas, Jason, eu sempre quis fazer coisas diferentes, viajar, experimentar coisas novas. Você sempre disse que preferia. Não coloque isso em mim, Carol. Ele interrompeu, agora com uma ponta de irritação. Você não insistiu realmente. Sempre só concordava. Isso é sobre você não ter personalidade própria. As lágrimas começaram a cair sem permissão. Não tenho personalidade? Eu mudei toda a minha vida por você. Ninguém pediu para você fazer isso. A resposta dele foi fria, ensaiada. Eu conheci alguém. Alguém que realmente sabe o que é da vida. Alguém diferente. Então era isso. Havia outra pessoa. Quanto tempo? Perguntei, minha voz quebrando. Isso não importa. O que importa é que percebi que mereço ser feliz. E você? Você merece alguém que ache sua vida doméstica e entediante e atraente. Ele fez as malas naquela noite. 3 anos, reduzidos a 2 malas e algumas caixas. Quando a porta se fechou atrás dele, eu desabei no chão da sala. Aquela sala, com decoração cinza e minimalista, que nunca foi realmente minha, e chorei até não ter mais lágrimas. Naquele momento, achei que estava chorando por ter perdido o Jason. Só depois percebi que estava chorando pela Caroline que eu havia perdido muito antes dele ir embora. Preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, se inscreva no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Os primeiros dias após o término foram nebulosos. Acordava de manhã esquecendo momentaneamente o que havia acontecido, até que a realidade me atingia como uma onda gelada. A cama parecia grande demais, o apartamento silencioso demais, minha vida vazia demais. Rebecca apareceu no 2º dia, depois que finalmente respondi às dezenas de mensagens dela. Ela entrou no apartamento, olhou para mim, ainda de pijamas, 3 da tarde, com o cabelo desgrenhado e olhos inchados, e imediatamente me abraçou. Ele não merece nenhuma das suas lágrimas, ela disse firmemente, me guiando até o sofá. Mas você pode chorar mesmo assim. Às vezes precisamos chorar pelo tempo que perdemos, não pela pessoa que nos fez perder. Suas palavras eram sábias, mas naquele momento eu ainda não conseguia entender completamente. Ainda estava presa na narrativa que Jason havia plantado na minha cabeça. Eu era chata, previsível, sem graça. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente fosse o problema. Carol, o que você está pensando agora? Rebecca perguntou, estudando meu rosto com aquela capacidade irritante que melhores amigas têm de ler nossos pensamentos. Que talvez ele tenha razão, admiti baixinho, envergonhada. Quando foi a última vez que fiz algo emocionante? Quando foi a última vez que surpreendi alguém, ou a mim mesma? Sou realmente chata, Becca. Ela segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhar nos seus olhos. Caroline Mitchell, você não é chata, você foi apagada. Há uma diferença enorme e eu vou te provar isso. Nos dias seguintes, Rebecca praticamente se mudou para o apartamento.
Ela trabalhava remotamente como redatora de conteúdo, então trazia seu laptop e ficava comigo, garantindo que eu comesse, tomasse banho e lembrasse que o mundo continuava girando. Foi ela quem sugeriu que eu procurasse as coisas que havia abandonado. Onde estão suas aquarelas, seus pincéis, aqueles cadernos de desenho que você vivia carregando para todo lugar na faculdade? No armário, em caixas. Então vamos tirá-las de lá. Abrir aquelas caixas foi como abrir uma cápsula do tempo. Lá estavam meus materiais de arte, cobertos de poeira, mas ainda em perfeito estado. Pincéis de diferentes tamanhos, tubos de tinta aquarela em todas as cores imagináveis, blocos de papel especial que eu costumava comprar com tanto carinho, e os cadernos, dezenas deles, cheios de esquetes, estudos de cor, paisagens imaginadas. Folhei um dos cadernos mais antigos e vi a Caroline de 5 anos atrás olhando de volta para mim através daquelas páginas. Uma garota que sonhava em ilustrar livros infantis, que passava fins de semana explorando trilhas para encontrar o ângulo perfeito de luz entre as árvores, que acreditava que arte era uma forma de respirar. Quando foi a última vez que você pintou algo só porque queria? Rebeca perguntou suavemente. Tive que pensar. Acho que 2 anos? Talvez mais. 2 anos, ela repetiu, deixando o peso daquele número preencher o silêncio. Carol, você sabe o que isso significa? Você passou 2 anos sem fazer a coisa que mais amava no mundo. E não foi porque você quis parar, foi porque alguém te convenceu que seu amor não importava. As lágrimas voltaram, mas diferentes desta vez. Não eram lágrimas de autopiedade ou de perda de Jason. Eram lágrimas de raiva. Raiva de mim mesma por ter permitido isso. Raiva dele por ter me feito sentir que minha paixão era sem importância. Raiva do tempo que nunca poderia recuperar. Quero pintar, eu disse, de repente, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Quero pintar algo. Rebeca sorriu, seus olhos brilhando. Então pinte. Montei meu espaço na mesa de jantar, aquela mesa onde Jason e eu emíamos em silêncio enquanto ele checava e-mails no telefone. Preparei as tintas, molhei os pincéis, senti o peso familiar do papel sobre minhas mãos. E então, travei. Minha mente estava em branco. Após anos sem criar, não sabia mais como começar. A página em branco parecia me julgar, me desafiar. Talvez Jason tivesse certo. Talvez eu realmente tivesse perdido isso também. Não pense, instruiu Rebeca, sentando-se ao meu lado. Só deixe sua mão se mover. Não precisa ser perfeito ou fazer sentido. Só precisa ser honesto. Fechei os olhos, respirei fundo e molhei o pincel na tinta azul. Sem plano, sem esboço prévio, deixei a cor fluir pelo papel. Adicionei verde, depois vermelho, depois amarelo. As cores sangraram umas nas outras, criando tons que não planejei, mas que surgiram naturalmente. Quando finalmente parei, havia criado algo abstrato, uma explosão de cores sem forma definida, caótico e imperfeito. Era terrível do ponto de vista técnico, mas era meu. Completamente e honestamente meu. E pela primeira vez em semanas, sorri. Aquela noite, depois que Rebeca foi embora, fiquei acordada pensando. Olhei ao redor do apartamento, as paredes cinzas, os móveis minimalistas, a completa ausência de qualquer traço de personalidade. Nada ali era meu. Mesmo depois de morar ali por 1 ano e meio, continuava parecendo um showroom, não um lar. No dia seguinte, tomei uma decisão. Liguei para o proprietário do apartamento, o contrato estava no nome de Jason, e expliquei a situação. Ele foi surpreendentemente compreensível e concordou em me liberar do contrato desde que eu saísse até o final do mês. Tinha 3 semanas para encontrar um novo lugar e recomeçar. Rebeca me ajudou a procurar apartamentos. Visitamos uma 12 deles. Alguns muito caros, outros muito pequenos, outros em bairros que não me atraíam.
Até que encontramos um pequeno loft no distrito artístico de Portland, num prédio antigo que havia sido renovado, mas mantinha seu charme histórico. Tinha janelas enormes que deixavam entrar luz natural abundante, pisos de madeira desgastados mas bonitos, e uma atmosfera completamente diferente do apartamento estéril onde eu vivia. Era menor, mais caro do que eu planejava gastar, mas no momento em que eu entrei, senti algo que não sentia há anos. Possibilidade. Esse é o lugar, declarei para Rebecca. Tem certeza? É um pouco acima do seu orçamento atual. Então eu vou conseguir mais clientes, vou trabalhar mais, mas preciso deste espaço. Preciso de um lugar que seja completamente meu, onde eu possa criar, onde possa ser quem eu era antes de me perder. Assinei o contrato naquele mesmo dia. A mudança aconteceu em uma semana frenética. Descobri que a maioria das coisas no apartamento antigo nem eram minhas, eram de Jason ou escolhidas por ele. Levei só as minhas roupas, meus materiais de arte, alguns livros e utensílios básicos de cozinha. Quando finalmente fechei a porta daquele apartamento pela última vez, senti como se estivesse deixando para trás não só um espaço físico, mas uma versão inteira de mim mesma. O novo loft era praticamente vazio nos primeiros dias. Eu tinha uma cama inflável no chão, caixas de papelão servindo como mesa e absolutamente nenhum móvel, mas tinha janelas banhadas de sol e paredes em branco esperando para serem preenchidas com arte. Rebecca, sempre prática, começou a me ajudar a mobiliar o espaço com peças de brechós e vendas de garagem. Encontramos uma mesa de madeira rústica perfeita para servir como estação de trabalho, uma estante antiga, que pintamos de turquesa, almofadas coloridas que trouxeram vida ao espaço. Cada item que escolhíamos era uma declaração: isso é meu, isso me representa, isso me faz feliz. Mas o espaço vazio nas paredes me incomodava. Eu tinha minhas antigas aquarelas, mas elas pareciam pertencer a outra pessoa, a outra vida. Precisava criar algo novo. Por que você não pinta algo para suas próprias paredes? Rebecca sugeriu. Algo grande, algo ousado, algo que o Jason odiaria. A ideia me fez rir pela primeira vez em dias. Algo que o Jason odiaria? Isso basicamente descreve tudo o que é colorido, expressivo ou interessante. Exatamente. Naquela noite, comprei 3 telas grandes em uma loja de materiais de arte, não pensando no preço ou se era um investimento prático, apenas sabendo que precisava fazer isso. Passei as próximas 2 semanas pintando. A primeira tela era uma paisagem imaginária, montanhas em tons de roxo e rosa que não existiam na realidade, um céu laranja impossível, água que brilhava em verde esmeralda. Era fantástica, irreal e absolutamente linda. A segunda era mais abstrata. Formas geométricas em cores vibrantes que se sobrepunham e criavam novos tons. Representava caos e ordem coexistindo, conflito e harmonia, destruição e criação. A terceira levou mais tempo. Era um autorretrato, mas não no sentido tradicional. Pintei uma figura feminina de costas, olhando para um horizonte infinito de possibilidades. Seu cabelo fluía em ondas que se transformavam em pássaros voando. Suas mãos estavam abertas, liberando borboletas coloridas. Era uma representação de libertação, de soltar o que te prende e voar em direção ao desconhecido. Quando terminei a última pincelada, às 3 da manhã de uma quinta-feira, senti algo mudando dentro de mim. Não era felicidade ainda, a ferida era muito recente para isso, mas era algo próximo de esperança. Pendurei as 3 telas na parede principal do loft, transformando o espaço vazio em algo vivo e pulsante. Quando Rebecca veio me visitar no dia seguinte, ela parou na porta, boquiaberta. Carol, isso tá incrível! Você tá incrível! Olha o que você criou! Olhei para as pinturas, para o espaço que estava se tornando meu lar, para minha melhor amiga que nunca desistiu de mim mesmo quando eu desisti de mim mesma. E pela primeira vez desde o término,
Senti que, talvez, apenas talvez, Jason me fazendo um favor sem perceber. Sabe o que é engraçado? Eu disse, ainda olhando para as pinturas. Ele me chamou de chata, de previsível, de sem graça, e durante semanas acreditei nele. Mas olhando para isto, gesticulei para o loft, percebo que eu nunca fui chata. Eu estava apenas vivendo a vida de outra pessoa. E agora? Rebecca perguntou. Agora vou descobrir quem Caroline Mitchell realmente é. Sem filtros, sem aprovação de ninguém. Apenas eu. Era uma promessa grande, assustadora até, mas era minha. E isso fazia toda a diferença. Naquela noite, depois que Rebecca saiu, sentei na minha pequena varanda com uma xícara de chá e meu antigo caderno de desenho. Tinha começado uma lista, não de tarefas ou obrigações, mas de sonhos. Coisas que sempre quis fazer, mas nunca fiz, lugares que queria visitar, experiências que queria ter. A lista cresceu rapidamente. Fazer uma trilha desafiadora, aprender a escalar rochas, viajar sozinha para algum lugar completamente diferente, tomar aulas de algo novo e intimidante, conhecer pessoas fora do meu círculo habitual, dizer não sem me sentir culpada, dizer sim para coisas que me assustam. Olhei para a lista e senti meu coração acelerar, não de medo, mas de antecipação. Estas eram as coisas que a Caroline chata nunca faria. Mas a nova Caroline, a Caroline que estava lentamente emergindo das cinzas desse término devastador, ela faria todas elas. E mais. A lista na minha mesa de cabeceira me encarava todas as manhãs como um desafio silencioso. Durante a primeira semana no novo loft, simplesmente olhei para ela me perguntando se realmente tinha coragem de transformar aquelas palavras em ações. A ideia de realmente fazer aquelas coisas, sozinha, sem a aprovação ou presença de alguém, era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Foi Rebecca quem me deu o empurrão final que eu precisava. Qual item da lista te assusta mais? Ela perguntou em uma manhã de sábado, quando tomávamos café no meu loft. Olhei para a lista novamente. Escalar rochas. Definitivamente escalar rochas. Tenho medo de altura desde criança. Perfeito. É por aí que você começa. Becca, você enlouqueceu. Por que começaria justamente pela coisa que mais me apavora? Ela sorriu com aquela expressão sábia que às vezes me irritava. Porque se você conseguir fazer a coisa mais assustadora, todas as outras vão parecer fáceis. E porque precisa provar para si mesma que é capaz de mais do que imagina. Fazia sentido de uma forma tortuosa, mas era também absolutamente apavorante. Naquela tarde, encontrei um ginásio de escalada indoor em Portland, chamado Summit Heights. Passei 20 minutos olhando o site deles, lendo sobre as aulas para iniciantes, vendo fotos de pessoas escalando paredes que pareciam impossíveis. Meu dedo pairou no botão de agendar a aula por tempo demais antes de finalmente clicar. A confirmação chegou imediatamente. Aula para iniciantes, sábado, 10 horas. Instrutor, Marcus Sen. Pronto, estava feito. Não havia mais volta. O sábado chegou rápido demais. Acordei com o estômago embrulhado, considerando seriamente enviar uma mensagem cancelando. Mas então lembrei das palavras de Jason ecoando na minha cabeça. Você é chata, previsível. A Caroline antiga cancelaria. Ela encontraria uma desculpa, se convenceria de que escalar não era realmente para ela, voltaria para sua zona de conforto. Mas eu não queria mais ser aquela Caroline. Cheguei ao Summit Heights 15 minutos adiantada, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O lugar era impressionante, um galpão convertido com paredes de escalada de diferentes níveis de dificuldade, desde iniciantes até rotas que pareciam desafiar a gravidade. O cheiro de magnésio e borracha preenchia o ar, misturado com o som de pessoas conversando, rindo, se desafiando. Primeira vez aqui? Uma voz perguntou atrás de mim. Virei e vi um homem asiático de estatura média, provavelmente no início dos 30, com um sorriso caloroso e genuíno.
Ele usava uma camiseta do ginásio e tinha aquele físico definido de alguém que escalava regularmente. É tão óbvio assim? Tentei sorrir, mas saiu mais como uma careta nervosa. Só um pouco, ele riu. Mas não se preocupe, todo mundo aqui começou exatamente onde você está agora. Sou Marcus Chen, vou ser seu instrutor hoje. Durante a primeira hora, Marcus me ensinou o básico: como usar o equipamento de segurança, como ler as rotas marcadas por cores diferentes, como posicionar o corpo e distribuir o peso. Ele era paciente, encorajador e tinha uma maneira de explicar coisas complexas de forma simples. Escalada não é sobre força bruta, ele explicou enquanto demonstrava uma técnica. É sobre equilíbrio, estratégia, confiança. É você contra a parede, mas também você aprendendo a confiar em si mesma. Quando finalmente chegou a hora de realmente escalar, fiquei paralisada na base da parede mais fácil do ginásio, uma rota verde marcada para iniciantes absolutos. Marcus já havia checado meu equipamento 3 vezes, explicado que eu estava completamente segura, que a corda me seguraria se eu caísse. Não consigo, disse eu, minha voz pequena. Pode sim, só precisa dar o primeiro passo, literalmente. Coloque a mão nessa pegada ali e o pé naquela outra. Apenas isso. Não pense no topo ainda. Respirei fundo e fiz o que ele disse. Uma mão, um pé. Depois outro e outro. De repente, estava a 2 metros do chão, meu corpo colado na parede, cada músculo tenso. Não olhe para baixo, Marcus instruiu calmamente. Olhe para onde quer ir, sempre olhe para cima. Continuei escalando. 3 metros, 4, 5. Meus braços começaram a tremer. Não tanto de esforço físico, mas de pura adrenalina e medo. Cheguei em um ponto em que não conseguia ver a próxima pegada. Não conseguia descobrir como continuar. Estou presa! Gritei para Marcus. Não tá. Olhe para sua direita, um pouco acima. Vê aquela pegada azul? É fora da sua rota oficial, mas você pode usá-la para se reposicionar. Encontrei a pegada. Estava mais longe do que me sentia confortável em alcançar. Precisaria esticar meu corpo de uma forma que me faria perder meu equilíbrio atual. E se eu cair? Então você cai, e a corda te segura, e você tenta de novo, Caroline. Às vezes você precisa se desequilibrar para encontrar um novo equilíbrio. Suas palavras ressoaram de uma forma que ia muito além da escalada. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e me lancei para a pegada. Por um momento aterrorizante, senti meu corpo pendendo no espaço, sem controle, mas então minha mão encontrou a pegada, meus dedos se fecharam em volta dela e eu estava segura novamente. E continuei subindo. Quando finalmente toquei a campainha no topo da parede, uma tradição do ginásio para marcar a conclusão de uma rota, um som agudo e alegre ecoou pelo espaço. Do chão, ouvi aplausos. Olhei para baixo, algo que Marcus disse para não fazer, mas não consegui resistir, e vi não só ele, mas vários outros escaladores aplaudindo a minha primeira ascensão. Descer foi mais assustador do que subir, mas Marcus me guiou pelo processo. Quando meus pés finalmente tocaram o chão novamente, minhas pernas estavam tremendo, meu coração acelerado, minha roupa encharcada de suor, e eu estava sorrindo como não sorria há meses. Como se sente? Marcus perguntou, oferecendo-me uma batalha de água. Como se pudesse fazer qualquer coisa, respondi honestamente, ainda processando o que havia acabado de fazer. Escalei mais 3 rotas naquele dia, cada uma ligeiramente mais difícil que a anterior. No final da sessão estava fisicamente exausta, mas mentalmente eletrizada. Marcus me entregou um cartão de membro do ginásio. A primeira aula é grátis, mas vi seu potencial hoje. Você tem equilíbrio natural e, mais importante, tem determinação. Se voltar regularmente, vai se surpreender com o quanto pode progredir. Vou voltar. Prometi. E diferente de tantas promessas que fiz na vida, sabia que cumpriria esta. Saí do Summit Heights naquela tarde transformada. Não dramaticamente, não era como se de repente me tornasse uma pessoa completamente diferente, mas algo fundamental tinha mudado. Havia enfrentado algo que me apavorava, e não só sobrevivi, mas prosperei.
Se podia fazer isso, o que mais era capaz? Na saída do ginásio, parei impulsivamente numa loja de equipamento de aventura. Passei 1 hora explorando, tocando equipamentos de camping, olhando mapas de trilhas, imaginando possibilidades. Saí de lá com uma mochila de caminhada adequada, botas de trilha e um mapa detalhado das trilhas do Columbia River Gorge. Quando cheguei em casa, a Rebecca estava me esperando no loft. Eu havia dado uma cópia da chave para ela. Então, como foi? Ela perguntou ansiosa. Em resposta, mostrei a ela as fotos que Marcos tinha tirado de mim no topo da parede, tocando a campainha com um sorriso enorme e genuíno no rosto. Carol, você tá radiante, absolutamente radiante. Me sinto radiante, me sinto viva, Becca. Pela primeira vez em anos, sinto que eu estou realmente vivendo, não dizendo apenas existindo. Naquela noite, marquei o primeiro item da minha lista, aprender a escalar rochas. Mas mais importante que isso, adicionei algo novo, voltar ao Summit Heights toda semana. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Voltei ao ginásio de escalada no meio da semana para uma sessão livre. Marcos estava lá e ficou visivelmente surpreso e satisfeito em me ver. Não esperava você de volta tão cedo, ele comentou. Nem eu, mas não consigo parar de pensar nas rotas. Há uma azul ali que quero tentar. A azul? Carol, você mal completou as verdes. A azul é nível intermediário. Então vai ser um bom desafio. Ele riu, balançando a cabeça. Tudo bem, mas vamos trabalhar em algumas técnicas primeiro. Nas semanas seguintes, o Summit Heights se tornou meu segundo lar. Ia lá pelo menos 3 vezes por semana, às vezes mais. Comecei a conhecer os regulares. Havia Jennifer, uma advogada corporativa que escalava para aliviar o estresse, David e Michael, um casal que competia amigavelmente um contra o outro, e Sarah, uma estudante universitária que sonhava em escalar montanhas reais algum dia. Pela primeira vez em anos, estava fazendo amigos por conta própria, baseados em interesses compartilhados, não nas conexões de trabalho de algum namorado, e era revigorante. Marcos e eu desenvolvemos uma amizade fácil e confortável. Ele me desafiava constantemente, me empurrando para rotas que eu achava que não conseguiria, mas também sabia quando eu realmente estava no meu limite. Após as sessões, às vezes íamos tomar café e conversar sobre vida, sonhos, medos. Foi durante um desses cafés que aprendi mais sobre ele. Marcos havia sido um engenheiro de software que largou tudo aos 29 anos para perseguir sua paixão por escalada. Tinha viajado o mundo escalando montanhas famosas, vivido em uma van por 2 anos, e agora trabalhava no ginásio enquanto planejava sua próxima grande aventura. Minha família achou que eu tinha enlouquecido, ele contou, mexendo seu café. Largando um emprego estável, benefícios, plano de carreira, mas eu estava miserável. Todos os dias era a mesma coisa: acordar, trabalhar em coisas que não me importavam, dormir, repetir. Até que um dia percebi que estava vivendo a vida que meus pais queriam para mim, não a minha própria. Suas palavras me atingiram profundamente. Como você soube que era hora de mudar? Quando percebi que tinha mais fé de viver uma vida de arrependimentos do que de perseguir meus sonhos. Quando a segurança começou a parecer mais com prisão do que com conforto. Voltei para casa naquela noite pensando nas palavras dele. Olhei para minha lista novamente e um item em particular me chamou a atenção. Viajar sozinha para algum lugar completamente diferente. Era hora de dar o próximo grande passo. Passei os dias seguintes pesquisando. Queria ir para algum lugar que me desafiasse, que fosse completamente diferente de qualquer lugar onde já estive. Jason sempre escolhia resorts previsíveis no Caribe. Eu queria o oposto disso. Depois de horas pesquisando, encontrei Moab, Utah. Um pequeno paraíso para aventureiros, cercado por parques nacionais com formações rochosas dramáticas, trilhas desafiadoras e oportunidades infinitas de escalada outdoor. Era perfeito. Comprei a passagem antes que pudesse mudar de ideia. 2 semanas em Moab,
hospedagem em um pequeno hostel frequentado por escaladores e aventureiros e aluguel de carro para explorar os parques. Seria minha primeira viagem completamente sozinha, minha primeira verdadeira aventura. Quando contei para Marcos, ele ficou entusiasmado. Moab é incrível! Se quiser, posso te dar algumas recomendações de rotas de escalada outdoor adequadas para o seu nível. Outdoor? Repeti, sentindo aquela mistura familiar de empolgação e medo. Até agora só escalei indoor. Então tá na hora de experimentar o real. É completamente diferente. O vento, o sol, a rocha natural em vez de pegadas de plástico. É mais desafiador, mas também infinitamente mais gratificante. Faltavam 3 semanas para minha viagem quando aconteceu algo inesperado. Estava no ginásio, no meio de uma rota particularmente difícil, quando meu telefone no armário começou a vibrar insistentemente. Ignorei durante a escalada, mas quando desci, vi que tinha 5 chamadas perdidas e 3 mensagens de texto. Todas de um número que reconheci imediatamente, mesmo sem estar salvo nos meus contatos. Jason. Meu estômago se apertou. Não falávamos há quase 2 meses. O que ele poderia querer? Abri as mensagens com mãos ligeiramente trêmulas. Carol, precisamos conversar. Acho que cometi um erro. Pode me ligar, por favor? Olhei para as mensagens por um longo tempo, uma tempestade de emoções surgindo dentro de mim. Parte de mim, aquela que ainda carregava feridas frescas, queria responder imediatamente. Mas outra parte, aquela que tocara aquela campainha no topo da parede de escalada, que tinha comprado passagens para Utah, que estava lentamente se redescobrindo, hesitou. Marcos apareceu ao meu lado. Tudo bem? Você ficou branca. Mostrei-lhe as mensagens sem pensar. Ele leu e franziu o senho. É o ex? É. Vai responder? Foi uma pergunta simples, mas carregada de significado. A Caroline antiga responderia imediatamente, ansiosa, esperançosa, pronta para perdoar e esquecer. Mas eu não era mais ela, era? Não sei, respondi honestamente. Não sei o que fazer. Então não faça nada ainda. Termine o seu treino, vá para casa, pense com calma. As mensagens ainda estarão lá amanhã. Era um advogado sábio. Guardei o telefone e voltei para a parede de escalada, mas minha concentração estava comprometida. Aquelas 3 mensagens haviam aberto uma porta que eu pensei que tinha fechado. E agora, eu não sabia se queria atravessá-la ou trancá-la definitivamente. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto do meu loft, as mensagens de Jason ecoando na minha mente. Acho que cometi um erro. 4 palavras que 2 meses atrás teriam me feito correr para ele sem pensar 2 vezes. Mas agora me deixavam confusa, irritada e surpreendentemente um pouco desapontada. Desapontada porque uma parte de mim esperava que ele tivesse simplesmente desaparecido da minha vida, me permitindo seguir em frente sem essa complicação. Desapontada porque, mesmo após tudo o que ele fez, ainda havia uma pequena parte de mim que se importava com o que ele pensava. Às 6 da manhã, desisti de tentar dormir. Fiz café, sentei na minha pequena varanda e finalmente liguei para Rebeca. Carol, são 6 da manhã. Alguém morreu? Sua voz sonolenta atendeu. Jason mandou mensagens, quer conversar, diz que cometeu um erro. Houve uma pausa longa, seguida por um suspiro profundo. Esse idiota! O que eu faço, Becca? O que você quer fazer? Não o que acha que deveria fazer, não o que faria a Caroline antiga. O que a Caroline de agora, a que escala paredes e comprou passagens para Utah, quer fazer? Era a pergunta certa, e eu não tinha uma resposta clara. Acho que preciso pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Não porque quero voltar com ele, mas porque preciso de um fechamento real. Nossa última conversa foi ele me dizendo que eu era chata e saindo com 2 malas. Talvez precise ouvir o que ele tem a dizer para finalmente fechar essa porta completamente.
Ok, mas algumas regras. Lugar público, horário limitado e você não vai sozinha. Eu estarei em uma mesa próxima vigiando. Se em algum momento você precisar sair, me manda um sinal e eu invento uma emergência. Sorri apesar da ansiedade. Você é a melhor amiga que alguém poderia ter. Eu sei. Agora me deixa voltar a dormir por mais uma hora. Às 9 da manhã, com as mãos tremendo ligeiramente, digitei uma resposta para Jason. Podemos conversar. Coffee Corner, na 3rd Street. Hoje, às 15 horas. Tenho apenas uma hora. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá. Obrigado, Carol. As horas até o encontro se arrastaram. Tentei me distrair trabalhando em alguns projetos freelance, mas não conseguia me concentrar. Reorganizei meus materiais de arte 3 vezes. Considerei cancelar pelo menos uma dúzia de vezes. Finalmente, às 14 horas e 30 minutos, me vesti com cuidado. Escolhi uma roupa que nunca usaria quando estava com Jason. Calça jeans desgastada, uma blusa colorida que comprei recentemente e minha nova jaqueta de couro que encontrei em um brechó. Prendi o cabelo num rabo de cavalo solto e coloquei apenas um leve toque de maquiagem. Olhei para o meu reflexo e vi alguém diferente da Caroline que Jason conheceu. Essa Caroline tinha músculos definidos nos braços, de tanto escalar. Tinha um brilho nos olhos que vinha de perseguir aventuras. Tinha confiança na postura que vinha de superar medos. A Becca me encontrou na porta do café, chegando 10 minutos antes de mim, conforme planejado. Ela escolheu uma mesa no canto, com vista para todo o estabelecimento. Estarei aqui o tempo todo, ela garantiu, apertando minha mão. Você consegue isso. Entrei no café exatamente às 15 horas. Jason já estava lá, sentado numa mesa perto da janela. Quando me viu, ele se levantou imediatamente, e eu pude ver a surpresa cruzando seu rosto. Carol, você está diferente? Seus olhos me escaneando da cabeça aos pés. Oi, Jason. Mantive minha voz neutra, sentando na cadeira em frente a ele. Você disse que precisava conversar. Ele parecia nervoso, algo que raramente vi nele. O Jason que eu conhecia era sempre confiante, sempre no controle. Mas o homem sentado à minha frente parecia menor de alguma forma, menos certo de si mesmo. Obrigado por vir. Eu não tinha certeza se você responderia. Quase não respondi, admiti honestamente. Mas decidi que devia pelo menos ouvir o que ele tem a dizer. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que reconheci de nossos 3 anos juntos. Carol, eu estraguei tudo. Completamente. E levei todo esse tempo para perceber. Esperei silenciosa, não facilitando as coisas para ele. A mulher que eu mencionei, a que disse ser mais aventureira, mais espontânea, ele pausou, parecendo constrangido. Não funcionou. Acabou sendo tudo superficial. Ela era excitante no começo, mas era tudo show, sabe? Não havia substância real, nada profundo. Não como nós tínhamos. Senti uma pontada de raiva começando a crescer. Então você está aqui porque o seu plano B não deu certo. Não! Quer dizer, sim, terminamos, mas não é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui porque percebi que o problema nunca foi você, fui eu. Eu tinha uma coisa incrível e não soube valorizar. Você me chamou de chata, Jason, de previsível, sem graça. Disse que eu não tinha personalidade própria. Ele encolheu com as palavras, como se cada uma delas fosse um golpe físico. Eu sei, e estava completamente errado. Você não era chata, Carol. Você era estável, leal, genuína. Todas as coisas que eu deveria valorizar, mas não valorizei até perdê-las. Até me perder, corrigi. Não eram apenas qualidades abstratas. Era eu que você perdeu. Eu sei e sinto muito, muito mesmo. Ele estendeu a mão através da mesa, tentando alcançar a minha, mas eu a mantive no meu loco. Carol, será que há alguma chance de recomeçarmos, de tentarmos de novo? Prometo que será diferente, eu mudei. Ali estava. A pergunta que 2 meses atrás teria me feito desmoronar de alívio e gratidão. A chance de voltar para a minha vida que eu conhecia, para o relacionamento familiar, para a segurança do conhecido. Mas quando olhei para Jason,
sentado ali com sua expressão arrependida e suas promessas de mudança, tudo o que consegui sentir foi nada. Não raiva, não amor, não mágoa, apenas uma calma, estranha e distante. Jason, comecei cuidadosamente. Você disse que mudou, mas posso perguntar exatamente o que mudou? Ele pareceu pego de surpresa pela pergunta. Bem, eu percebi que fui um idiota, que te tratei mal, que não valorizei o que nós tínhamos. Ok. E o que você fez com essas percepções? Começou terapia? Trabalhou em entender por que agia assim? Examinou os padrões que te levavam a me fazer me sentir pequena? Ele piscou, claramente não esperando essas perguntas. Não, mas... Então você não mudou, interrompi gentilmente. Você está apenas arrependido porque suas escolhas tiveram consequências que não gostou. Não é a mesma coisa. Carol, por favor, deixa eu te fazer outra pergunta. Você sabe onde eu estou morando agora? Ele hesitou. Não, imaginei que ainda estivesse naquele apartamento. Me mudei 3 semanas depois que você saiu. Para um loft no Distrito Artístico. Tem janelas enormes e paredes que cobri com minhas próprias pinturas. Você sabe o que tenho feito nos últimos 2 meses? Ele balançou a cabeça, parecendo perdido. Comecei a escalar, 3 vezes por semana, às vezes mais. Consegui completar uma rota intermediária na semana passada que achei que estava completamente além das minhas capacidades. Em 2 semanas, vou para Utah, sozinha, por 2 semanas. Vou fazer trilhas, escalar rochas reais, explorar parques nacionais. Coisas que sempre quis fazer, mas nunca fiz porque não eram do seu interesse. Vi a compreensão lentamente surgindo no rosto dele. Carol, eu te chamei de chata, Jason. E sabe o que é engraçado? Você estava certo. Eu era chata quando estava contigo. Mas não porque era quem eu realmente era. Era chata porque passei 3 anos me moldando para ser quem você queria. Parei de pintar, parei de ver minhas amigas, parei de fazer as coisas que me deixavam feliz. Me tornei pequena e silenciosa e conveniente. E então você me puniu por ser exatamente isso. Eu nunca pedi para você mudar. Não precisou pedir. Você deixou claro com cada comentário crítico, cada sugestão útil, cada vez que mudava de assunto quando eu falava sobre coisas que me importavam. Você não precisou pedir explicitamente. Você só precisou fazer eu sentir que quem eu realmente era não era suficiente. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Carol, eu sinto muito, muito mesmo. Não percebi, não vi o que estava fazendo. Eu sei que você sente, e acredito que você realmente não percebeu no momento. Mas, Jason, isso não muda o fato de que aconteceu. Não muda os 3 anos que perdi vivendo a vida de outra pessoa. Então não há chance? Nenhuma mesmo? Sua voz estava quebrada, desesperada. Respirei fundo, sentindo uma clareza cristalina. Você quer a Carol, que era a sua namorada, a que concordava com tudo, que nunca criava ondas, que organizava a sua vida em torno da sua. Essa Carol não existe mais. E mesmo que existisse, ela merecia mais do que você estava disposto a dar. E a Carol que você é agora? Sorri, e era genuíno. A Carol que sou agora está descobrindo quem realmente é, está aprendendo a dizer não sem culpa e sim para coisas que a assustam. Está fazendo amigos baseados em interesses reais, não em conexões de trabalho convenientes. Está viajando para lugares que a impulsionam, não para resorts que outra pessoa escolheu. E honestamente, ela está feliz, genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Jason limpou os olhos, sua expressão uma mistura de tristeza e de algo que parecia respeito relutante. Você realmente mudou. Não mudei. Voltei a ser quem eu era antes de te conhecer. Ou talvez me tornei quem sempre deveria ter sido. Fiquei de pé, pegando minha bolsa. Nossa hora ainda não havia terminado, mas não havia mais nada a ser dito. Espero que você encontre o que está procurando, Jason. Realmente espero. Mas não sou mais eu. Quando me virei para sair, ele chamou meu nome uma última vez. Carol, venta, posso te fazer uma pergunta? Parei, olhando para trás. Você é feliz agora? Genuinamente?
Pensei na pergunta, pensando em todas as mudanças dos últimos 2 meses. As paredes escaladas, as pinturas criadas, as manhãs acordando empolgada com o dia à frente, em vez de entorpecida pela rotina. Sim, respondi simplesmente. Sou feliz, mais feliz do que fui em muito tempo. E era verdade. Completamente, honestamente verdade. Saí do café e encontrei Rebecca me esperando na calçada. Ela me abraçou imediatamente. Orgulhosa de você, sussurrou. Tão orgulhosa. Obrigada por estar aqui. Sempre. Então, como você está se sentindo? Parei para avaliar. Esperava sentir tristeza, ou arrependimento, ou pelo menos alguma pontinha de dúvida. Mas tudo o que sentia era leveza, como se tivesse soltado um peso que carregava há muito tempo. Me sentia livre, respondi. Completamente livre. Naquela noite, de volta ao meu loft, olhei para a lista na minha mesa de cabeceira. Peguei uma caneta e, ao lado de confrontar o passado, uma item que não estava originalmente ali, mas que percebi precisava adicionar, coloquei um grande cheque. O passado estava confrontado, a porta estava fechada, e o futuro? O futuro estava amplamente aberto. Em 2 semanas, estaria em Utah, mas antes disso, tinha escaladas a completar, pinturas a criar e uma vida a viver nos meus próprios termos. Pela primeira vez, desde que Jason saiu naquela terça-feira há 2 meses atrás, não sentia a sua ausência como uma ferida. Sentia como espaço que estava rapidamente preenchendo com aventuras, amizades verdadeiras e, mais importante, comigo mesma. Abri meu laptop e comecei a pesquisar trilhas em Moab. Arches National Park, Canyonlands, Dead Horse Point. Cada nome prometia aventuras que nunca teria experimentado na vida antiga. Cada foto mostrava paisagens que tiravam o fôlego. Fiz uma nota mental para comprar uma câmera melhor. Queria documentar tudo, não para postar nas redes sociais e impressionar alguém, mas para mim mesma, para ter lembretes concretos de quem estava me tornando. Quando finalmente apaguei as luzes naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Sem sonhos com Jason, sem ansiedade sobre o passado ou incerteza sobre o futuro. Só paz. As 2 semanas até a viagem para Utah passaram em um borrão de preparativos e antecipação. Comprei equipamentos que nunca imaginei possuir, uma câmera profissional para capturar as paisagens, roupas adequadas para trilhas desafiadoras, até um pequeno diário de couro onde planejava documentar minhas experiências por escrito. Marcos ficou tão empolgado com minha viagem quanto eu mesma. Passou horas me mostrando vídeos de escaladas em Moab, explicando as diferenças entre escalar indoor e outdoor, me ensinando técnicas específicas para rocha natural. A sensação é completamente diferente, ele explicou durante uma de nossas últimas sessões antes da viagem. O vento no seu rosto, o sol aquecendo a rocha, a textura irregular sobre suas mãos, é cru, real, imprevisível. É assustador e libertador ao mesmo tempo. Você tá me deixando mais nervosa, brinquei, mas meu coração acelerava de empolgação, não de medo. Nervosa é bom, significa que você tá respeitando o desafio. Só não deixa o nervosismo te paralisar. Lembra do que sempre digo? Olhe para onde quer ir, não para onde tem medo de cair, recitei. Exatamente, isso se aplica muito mais que escalada. Na noite antes do voo, Rebecca organizou um pequeno jantar de despedida no meu loft. Ela, Marcos e alguns dos novos amigos que fiz no ginásio de escalada, Jennifer, Sarah e o casal de David e Michael. Um brinde, Rebecca ergueu sua taça de vinho, à nossa Carol, que há 3 meses era uma pessoa completamente diferente, que teve a coragem de se reinventar quando seria mais fácil apenas desistir, que está prestes a embarcar numa aventura solo que a maioria de nós nunca teria coragem de tentar. Não sou corajosa, protestei, sentindo meu rosto corar. Tô apavorada. Coragem não é ausência de medo, é fazer algo apesar do medo. É exatamente o que você está fazendo. Aquela noite, rodeada por pessoas que mal conhecia há alguns meses, mas que já se tornaram importantes na minha nova vida, senti uma gratidão profunda.
Não apenas por essas amizades, mas por ter chegado a este ponto, por não ter desistido quando teria sido mais fácil, por ter escolhido me reconstruir em vez de me deixar destruir. O voo para Salt Lake City saiu às 7 da manhã. Rebecca insistiu em me levar ao aeroporto, chegando na minha porta às 4:30 da manhã com café e bagels. Última chance de desistir, ela brincou enquanto dirigíamos pela cidade ainda adormecida. Nem pensar. Se desistir agora, vou me arrepender pelo resto da vida. No check-in, no controle de segurança, no portão de embarque, mantive repetindo isso para mim mesma como um mantra. Estava realmente fazendo isso, viajando sozinha para um lugar desconhecido, sem roteiro rígido, sem ninguém para depender além de mim. A Caroline de 6 meses atrás teria considerado isso impensável. A Caroline de agora estava contando os minutos. O voo foi tranquilo. Aproveitei as horas para ler sobre a geologia de Utah, sobre as formações rochosas que estava prestes a ver pessoalmente. Quando o avião começou a descida e olhei pela janela, vi pela primeira vez o território que seria minha lar pelas próximas 2 semanas. O deserto vermelho se estendia até onde a vista alcançava, interrompido por formações rochosas dramáticas que pareciam esculpidas por um artista gigante, montanhas recortadas contra o céu azul impossível. Era alienígena e familiar ao mesmo tempo, como se minha alma reconhecesse algo que meus olhos nunca haviam visto. Aluguei um carro no aeroporto, um Jeep, porque se ia fazer isso, faria direito. A viagem de Salt Lake City para Moab levou cerca de 4 horas, atravessando paisagens que mudavam constantemente. Do urbano para o rural, do verde para o deserto, do familiar para o extraordinário. Cheguei em Moab no final da tarde. A cidade era menor do que esperava, uma rua principal cercada de lojas de equipamento outdoor, cafés, restaurantes casuais e pessoas que pareciam viver permanentemente bronzeadas e em forma. Tinha uma energia no ar, uma sensação de possibilidade e aventura. O hostel onde reservei quarto era exatamente como parecia nas fotos, rústico, mas limpo, administrado por um casal de escaladores que agora passavam seus dias ajudando aventureiros a explorar a região. Tinha uma área comum onde hóspedes compartilhavam histórias e dicas, um quadro de avisos cheio de informações sobre trilhas e condições das rotas, e uma cozinha comunitária que cheirava a café forte e expectativa. Primeira vez em Moab? Perguntou Lisa, a dona do hostel. Uma mulher na casa dos 50, com mãos calejadas e olhos quentinhos. Primeira vez, confirmei. E primeira viagem solo também. Ela sorriu com compreensão. Você veio ao lugar certo. Moab tem uma maneira de mostrar às pessoas quem elas são de verdade. Tem algum plano específico? Quero fazer as trilhas principais nos parques nacionais e tentar escarada outdoor pela primeira vez. Ambicioso! Gosto disso. Ela me entregou um mapa marcado com as suas recomendações pessoais. Comece com um Delicate Arch amanhã. É turístico, mas há uma razão para isso. Depois, se estiver se sentindo aventureira, tente Corona Arch. E para escalada, procure o guia Todd na Adventure Moab. Diga que a Lisa te mandou. Passei a primeira noite no hostel conhecendo outros viajantes. Havia um grupo de alemães que estava completando uma road trip pelos parques nacionais americanos, uma fotógrafa australiana documentando paisagens do deserto e um americano de Seattle que estava fazendo uma pausa de 6 meses do trabalho corporativo para lembrar como viver. Conversamos até tarde, compartilhando histórias e motivações. Descobri que cada pessoa ali tinha uma história parecida, uma busca por algo mais, uma necessidade de se desconectar do cotidiano e se reconectar consigo mesma. Não eram turistas comuns procurando relaxamento, eram buscadores procurando transformação. Acordei antes do amanhecer no dia seguinte, energia demais para continuar dormindo. Preparei um café rápido, enchi minha mochila com água e sanantes e dirigi até Arches National Park no escuro, querendo chegar antes das multidões. Quando o sol começou a nascer, eu já estava no início da trilha para Delicate Arch, e foi então que realmente compreendi por que vim até aqui. O céu explodiu em tons de rosa, laranja e roxo.
As formações rochosas ao redor pareciam pegar fogo com a luz da manhã. O ar era fresco e limpo, carregando o cheiro de sálvia e junípero. E eu estava completamente sozinha naquele momento, apenas eu e a vastidão do deserto. Comecei a caminhar. A trilha era mais desafiadora do que esperava, íngreme em alguns trechos, exposta ao sol crescente, testando minha resistência física. Mas cada passo me levava mais alto, cada curva revelava novas vistas espetaculares. Levei quase 2 horas para chegar ao Delhi Kheirات, mas valeu cada minuto. O arco em si era ainda mais impressionante pessoalmente do que em fotos. Uma curva perfeita de arenito vermelho emoldurada contra o céu azul, parecendo simultaneamente forte e delicado, permanente e efêmero. Sentei em uma rocha próxima, sozinha com meus pensamentos. Peguei minha câmera e tirei dezenas de fotos, mas nenhuma capturava adequadamente a grandiosidade do momento. Algumas coisas precisam ser experimentadas, não apenas documentadas. Foi ali, sentada naquela rocha sobre o arco, que finalmente chorei. Não de tristeza ou arrependimento, mas de liberação. Chorei pela Caroline que passou anos se fazendo pequena. Chorei pela coragem que levou para chegar até aqui. Chorei pela beleza absoluta de estar viva e presente neste momento, sem filtros, sem aprovação de ninguém. Apenas eu, sendo completamente eu mesma. Quando as lágrimas finalmente pararam, peguei meu diário e escrevi. Estou em Utah. Completei minha primeira trilha desafiadora. Estou sozinha, mas não me sinto solitária. Estou assustada, mas não paralisada. Estou livre. Pela primeira vez em anos, estou absolutamente livre, e é a sensação mais incrível do mundo. Nos dias seguintes, estabeleci uma rotina. Acordar cedo, escolher uma trilha ou rota de escalada, passar o dia explorando, voltar exausta, mas satisfeita, compartilhar histórias com outros viajantes à noite. Fiz Corona Arc, Devil's Garden, Landscape Arc. Cada trilha apresentava seus próprios desafios e recompensas. Aprendi a ler mapas adequadamente, aprendi a confiar nos meus instintos sobre quando continuar e quando recuar. Aprendi que estava muito mais forte física e mentalmente do que imaginava. No 5º dia, procurei Todd na Adventure Moab para minha primeira experiência com escalada outdoor. Todd era o estereótipo perfeito de um guia de aventura, bronzeado, musculoso, com uma tranquilidade que só vem de anos passados em contato com a natureza. Ele avaliou minha experiência e decidiu me levar para uma rota iniciante em Wall Street, uma área de escalada popular próxima a Moab. A rocha aqui é diferente do que você está acostumada, ele explicou enquanto dirigíamos até o local. É mais áspera, tem mais textura, mas também pode ser quebradiça. Você precisa testar cada pegada antes de colocar seu peso total nela. Quando chegamos ao pé da parede de rocha, olhei para cima e senti aquela mistura familiar de empolgação e terror. Era muito mais alto e intimidador que qualquer coisa que eu já vi escalado indoor, e não havia campainha no topo para tocar, nenhum ponto de chegada claramente definido. Você escolhe aonde quer ir, Todd disse, como se lesse meus pensamentos. Outdoor é sobre a jornada, não sobre alcançar um ponto específico. Você sobe até onde se sentir confortável e realizada. Comecei a escalar. A rocha era áspera sobre minhas mãos, algumas pegadas eram sólidas, enquanto outras pareciam querer se desprender. O vento soprava constante, fazendo meu corpo balançar levemente. O sol aquecia minhas costas. Era assustador. Era desconfortável. Era absolutamente maravilhoso. Subi devagar, testando cada movimento, sentindo a rocha, aprendendo sua linguagem. Todd me guiava de baixo com instruções calmas, mas basicamente eu estava sozinha com a parede, descobrindo meu próprio caminho. Quando finalmente parei, talvez uns 15 metros acima do chão, virei minha cabeça para olhar a paisagem. O vale se estendia abaixo de mim,
Outras formações rochosas pontilhavam o horizonte. O céu era infinito acima. Como tá se sentindo? Todd gritou de baixo. Como se pudesse fazer qualquer coisa! Eu gritei de volta, e era verdade. Desci cuidadosamente, meus músculos tremendo, mas meu espírito voando. Quando os meus pés finalmente tocaram o chão de novo, Todd me cumprimentou com um high five. Primeira escalada outdoor concluída com sucesso. Como foi? Transformador, respondi simplesmente, porque não havia outra palavra que capturasse adequadamente. Naquela noite, no hostel, compartilhei fotos e histórias com outros viajantes. A fotógrafa australiana, Emma, me mostrou algumas das imagens que capturou durante o dia. Paisagens de tirar o fôlego, composições artísticas que faziam você sentir a vastidão do deserto. Você tem um olho incrível, elogiei genuinamente. Você também, ela respondeu, olhando as fotos na minha câmera. Essas composições, a forma como você captura a luz, você já pensou em fazer isso profissionalmente? Ri da ideia. Sou designer gráfico. Fotografia é só um hobby. Às vezes os hobbies nos dizem mais sobre quem realmente somos do que nossas profissões, ela disse pensativamente. Você deveria considerar, seriamente. Tem talento real. As palavras dela ficaram comigo. Mais tarde, sozinha no meu quarto, olhei através de centenas de fotos que eu tinha tirado. Não eram apenas registros turísticos. Cada imagem contava uma história, capturava uma emoção, revelava uma perspectiva única. Talvez a Emma estivesse certa. Talvez houvesse mais para explorar aqui. A segunda semana em Utah foi ainda mais intensa que a primeira. Dirigi até Canyonlands National Park e fiquei sem náfulo com a imensidão. Fiz trilhas cada vez mais desafiadoras. Voltei para escalar com Todd mais 2 vezes, cada sessão me levando um pouco mais alto, um pouco mais longe. Mas o momento que mudou tudo aconteceu no meu 10º dia. Decidi fazer Mesa Arc para o nascer do sol, uma trilha curta, mas com vistas espetaculares. Cheguei no escuro junto com uma dúzia de fotógrafos que vinham capturar o momento mágico quando os primeiros raios de sol iluminam o arco por baixo. Quando o sol finalmente nasceu e a luz dourada encheu o arco, transformando-o em moldura perfeita para o vale abaixo, algo dentro de mim se rompeu e se reconstruiu simultaneamente. Peguei minha câmera e comecei a fotografar. Mas não estava apenas documentando, estava criando. Cada ângulo escolhido deliberadamente, cada momento capturado com intenção artística. Perdi a noção do tempo, completamente absorvida no processo criativo. Quando finalmente parei, mais de 1 hora havia passado. Olhei as imagens na tela da câmera e mal reconheci meu próprio trabalho. Não eram fotos de turista. Eram arte. Foi Emma quem me mostrou o caminho a seguir quando voltei ao hostel naquela noite. Você deveria criar uma conta no Instagram dedicada apenas às suas fotos de viagem e aventura, ela sugeriu. Documentar sua jornada de transformação através das imagens. As pessoas se conectam com histórias autênticas e a sua é poderosa. A ideia me intrigou. Nunca fui muito ativa nas redes sociais. Jason controlava sutilmente o que eu postava, sempre com opiniões sobre o que era apropriado compartilhar. Mas agora eu poderia compartilhar minha história nos meus próprios termos. Naquela noite, criei a conta. Não planejei demais, não pensei estrategicamente. Apenas comecei a postar as fotos que havia tirado em Utah, cada uma acompanhada de legendas honestas sobre minha jornada. A primeira foto foi do Delicate Art, com a legenda: 3 meses atrás, fui chamada de chata demais e dispensada. Hoje, escalei montanhas e encontrei a mim mesma no deserto. A melhor vingança não é virar a mesa, é construir uma nova. Postei e deixei meu telefone de lado, sem expectativas. Afinal, era uma conta nova, sem seguidores, apenas uma história entre milhões. Mas quando acordei na manhã seguinte, algo surpreendente havia acontecido. A foto tinha centenas de curtidas e dezenas de comentários.
mulheres compartilhando suas próprias histórias de transformação, agradecendo por inspirá-las, perguntando por mais detalhes sobre a minha jornada. E entre todos aqueles comentários de estranhos oferecendo apoio e encorajamento, havia um que fez meu coração parar. Era de Jason. E o que ele escreveu mudaria tudo. O comentário de Jason era simples, apenas 3 palavras. Uau, você mudou. Olhei para aquelas palavras na tela do meu telefone por um longo tempo, uma tempestade de emoções girando dentro de mim. Parte de mim queria deletar o comentário imediatamente, bloqueá-lo, fingir que não existia. Outra parte, uma parte menor, mas ainda presente, sentia uma pontada de satisfação. Ele estava vendo quem eu me tornara sem ele. Emma entrou na cozinha comunitária e onde eu estava tomando café, pegou uma xícara e sentou-se ao meu lado. Você parece perturbada, tudo bem? Mostrei a ela o comentário. Ela leu, então olhou para mim com aquela expressão sábia que fotógrafos experientes parecem ter naturalmente. O ex? Ela perguntou. Como você sabe? Porque conhece esse olhar. É a expressão de alguém que está tentando decidir se deve se importar com a opinião de uma pessoa que não importa mais. Ela tomou um gole de café. Minha pergunta é, você vai responder? Não sei. Não deveria importar, certo? Ele é passado. Eu estou seguindo em frente. Carolyn, posso te dar um conselho não solicitado? Emma não esperou a minha resposta. A melhor vingança não é fazer seu ex ver o que ele perdeu. É chegar a um ponto em que você nem liga mais se ele está vendo ou não. Quando você posta algo e não pensa nele. Quando você vive sua vida tão plenamente que ele se torna irrelevante. Suas palavras ressoaram profundamente. Ela estava certa. Deletei o comentário sem responder e bloqueei Jason. Não com raiva ou ressentimento, mas com indiferença. Ele simplesmente não pertencia mais a esta parte da minha vida. Nos últimos dias em Utah, algo mudou em mim. Parei de fotografar pensando em como as imagens pareceriam para outros. Comecei a fotografar porque cada momento era precioso demais para não capturar. Subi montanhas não para provar algo, mas porque adorava a sensação do desafio físico e a recompensa de vistas espetaculares. No meu último dia, voltei ao Delicate Art. Dessa vez não para fotografar, mas simplesmente para estar presente. Sentei na mesma rocha onde havia chorado na primeira visita e percebi quanto havia mudado em apenas 2 semanas. Cheguei em Utah buscando aventura e validação. Estava deixando Utah com algo muito mais valioso, uma compreensão profunda de quem eu era quando despida de todas as expectativas externas, de todas as opiniões alheias, de todos os papéis que costumava interpretar. O voo de volta para Portland foi diferente do voo de ida. Estava voltando para casa, mas para uma versão completamente nova de lar e de mim mesma. Olhei pela janela do avião enquanto as formações rochosas dramáticas davam lugar a paisagens mais familiares e senti não cidade por estar deixando Utah, mas gratidão por ter ido. Rebecca me buscou no aeroporto com um cartaz ridículo escrito "Bem-vinda de volta, exploradora". Ela me abraçou apertado. Olha para você! Tá bronzeada, musculosa e tem esse brilho de quem passou 2 semanas fazendo coisas incríveis. Foi transformador, não chega nem perto de descrever, Becca. No caminho para casa, contei tudo. As trilhas, a escalada, os amanheceres espetaculares, as pessoas que eu conheci, as lições que eu aprendi. E também sobre o comentário de Jason e minha decisão de bloqueá-lo. Estou orgulhosa de você, Rebecca disse sinceramente. A Caroline antiga teria respondido, tentado se explicar ou se justificar. Você simplesmente seguiu em frente. De volta ao meu loft, desempaquei com uma sensação estranha. O espaço parecia simultaneamente familiar e novo. Minhas pinturas nas paredes, meus materiais artísticos organizados, tudo como deixei. Mas eu era diferente.
E se eu não apenas postasse essas fotos nas redes sociais? E se criasse algo maior, uma exposição fotográfica contando a história de transformação através de imagens, não apenas as paisagens de Utah, mas a jornada completa, desde as aquarelas escondidas que representavam quem eu era antes, passando pelas fotos de escalada que mostravam o processo de reconstrução, até as imagens dramáticas do deserto que simbolizavam renascimento. Era ambicioso, provavelmente impossível para alguém sem experiência em fotografia profissional ou conexões no mundo da arte. Mas quando isso me impediu ultimamente? Na manhã seguinte, acordei com dezenas de notificações no Instagram. Minha conta havia crescido de algumas centenas para vários milhares de seguidores durante a noite. As fotos de Utah estavam sendo compartilhadas, comentadas, salvadas, mas o que realmente me surpreendeu foi uma mensagem direta de uma conta verificada, uma galeria de arte em Portland chamada Emergence Gallery, conhecida por promover artistas emergentes com narrativas poderosas. Olá, Caroline. Sou Diana Foster, curadora da Emergence Gallery. Suas fotos e sua história nos tocaram profundamente. Temos um espaço disponível para uma exposição solo em 2 meses. Seria algo que te interessaria? Li a mensagem 3 vezes para ter certeza de que era real. Uma galeria real, com uma curadora real, me oferecendo uma exposição real. Meu primeiro instinto foi pensar em todas as razões pelas quais não era qualificada, todas as formas como poderia falhar. Então lembrei das palavras de Marcos. Olhe para onde quer ir, não para onde tem medo de cair. Respondi. Sim. Absolutamente sim. As próximas semanas foram um turbilhão de preparação. Diana veio ao meu loft para discutir conceitos, ver meu trabalho, planejar a narrativa da exposição. Ficou particularmente impressionada com minhas aquarelas antigas. Estas são poderosas, ela disse, examinando uma aquarela que pintei anos atrás, antes de Jason, antes de me perder. Podemos criar uma seção da exposição mostrando seu trabalho de antes, depois nada durante o período com seu ex, e então a explosão de criatividade após o término. É visualmente e emocionalmente impactante. A ideia me deixou vulnerável. Expor tão publicamente minha dor e minha jornada, mas também me empolgou. Quantas mulheres passam pelo que eu passei? Quantas se perdem em relacionamentos, em expectativas, em versões de si mesmas que não eram autênticas? Se minha história pudesse alcançá-las, ajudá-las, valeria a vulnerabilidade. Voltei a pintar também. Criei uma série nova, aquarelas abstratas inspiradas nas paisagens de Utah, combinando técnicas tradicionais com a ousadia que desenvolvi recentemente. Eram diferentes de qualquer coisa que eu já havia criado antes, híbridos de quem eu era e quem me tornei. Marcos foi incrivelmente apoiador. Quando contei sobre a exposição, ele sugeriu algo inesperado. E se fizéssemos uma demonstração de escalada como parte da abertura? Temos uma parede móvel pequena que poderíamos instalar na galeria. Você poderia escalar enquanto as pessoas circulam, uma performance ao vivo simbolizando a jornada física e metafórica. Era não convencional, era arriscado, era perfeito. Conforme a data da exposição se aproximava, minha vida ganhou uma intensidade que nunca experimentei antes. Trabalhava em projetos freelance durante o dia para pagar as contas, passava as noites preparando peças para a exposição, continuava escalando religiosamente 3 vezes por semana e ainda encontrava tempo para explorar trilhas nos arredores de Portland que nunca tinha visitado antes. Estava ocupada, exausta e mais feliz do que jamais fui. 2 semanas antes da abertura, algo inesperado aconteceu. Estava no Summit Heights, completando uma rota particularmente difícil, quando ouvi uma voz familiar. Carol? Olhei para baixo e meu estômago se apertou. Era Jason, parado na entrada do ginásio, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Terminei a descida em silêncio, minha mente correndo. O que ele estava fazendo aqui? Como sabia onde eu escalava? Quando os meus pés tocaram o chão, ele se aproximou hesitantemente. Posso conversar com você por 1 minuto? Marcos apareceu ao meu lado instantaneamente, protetor. Tá tudo bem, Carol? Tá tudo bem.
assegurei, embora não tivesse certeza se era verdade. Pode nos dar um minuto? Marcos assentiu, mas não foi longe, mantendo Jason em seu campo de visão. O que você está fazendo aqui, Jason? Eu vi suas fotos, não só no Instagram, mas uma amiga compartilhou um artigo sobre você, sobre a exposição que vai fazer. Carol, isso é incrível. Você é incrível. Obrigada, mas isso não explica o que você está fazendo aqui. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso familiar. Precisava te ver pessoalmente. Ver se era real todas essas mudanças, essa nova versão de você. Não é uma nova versão, corrigi firmemente. É quem eu sempre fui por baixo da pessoa que você queria que eu fosse. Eu sei, e você estava certa sobre tudo o que disse no café. Eu não tinha mudado, estava só arrependido das consequências. Mas, Carol, vendo tudo isso, vendo quem você se tornou, me fez perceber o quanto errei, o quanto perdi. Olhei para ele, este homem que uma vez achei que amava, que passei 3 anos tentando agradar, cujas palavras cruéis quase me destruíram, e senti nada. Nem raiva, nem triunfo, nem satisfação. Apenas uma distância tranquila. Jason, agradeço você ter vindo até aqui para dizer isso, realmente. Mas minha jornada não tem nada a ver com você. Não fiz tudo isso para te provar algo, ou para fazer você se arrepender, ou para mostrar quem eu poderia ser. Fiz por mim, porque merecia. Eu sei, e isso te torna ainda mais incrível. Ele deu um passo mais perto. Será que há alguma chance de recomeçarmos? Prometo que dessa vez seria diferente. Você é a mulher mais interessante, corajosa e inspiradora que eu conheço. E ali estava, a oferta que meses antes teria me feito desmoronar de alívio. O homem que me destruiu, agora me querendo de volta, admirando quem me tornei, prometendo mudança. Mas tudo que senti foi pena. Pena porque ele ainda não entendia. Não se tratava de ser interessante ou corajosa o suficiente para ele. Tratava-se de ser completa e autêntica para mim mesma. Não, Jason, não há chance. Mas você disse que sou inspiradora, então deixa eu te inspirar com isso. Você também precisa fazer essa jornada. Descobrir quem você é sem validação externa, sem medir seu valor pelo que conquista ou por quem está ao seu lado. Precisa fazer isso por você, não por mim ou qualquer outra pessoa. Sua expressão estava quebrada, mas havia também compreensão começando a se formar. Você realmente seguiu em frente. Sim, completamente. Posso pelo menos ir à sua exposição? Prometo não te incomodar, só quero ver seu trabalho. Considerei a pergunta. A Carolina insegura de meses atrás teria dito não, com medo de como sua presença poderia afetar a noite. Mas a Caroline de agora? Claro, é aberta ao público. Mas Jason, não vá por mim. Vá porque realmente aprecia a arte. E depois, vá para casa e comece seu próprio trabalho de autodescoberta. Você merece isso também. Ele assentiu lentamente, olhou para mim uma última vez com aquele olhar de "e se?" e finalmente saiu. Marcos voltou ao meu lado assim que Jason desapareceu. Você está bem? Estou mais do que bem, estou livre. E era verdade. Aquele último encontro não havia reaberto feridas ou plantado dúvidas, havia simplesmente confirmado o quanto eu havia crescido. A noite da abertura da exposição chegou como um furacão de nervosismo e empolgação. A galeria estava transformada. Minhas aquarelas antigas ocupavam a primeira seção, mostrando a artista que eu era antes. A segunda seção estava vazia, apenas paredes brancas com uma única frase: 3 anos de silêncio. A terceira seção explodia com cor, fotos de escalada, paisagens de Utah, autorretratos poderosos, aquarelas vibrantes novas, e no centro, a parede de escalada móvel que Marcos trouxe. Rebecca chegou cedo para me ajudar a me preparar. Ela mesma se havia vestido impecavelmente, orgulhosa de sua melhor amiga. Como está se sentindo? Apavorada, empolgada, grata, tudo ao mesmo tempo. As portas abriram às 7 horas. Pessoas começaram a entrar. Amigos do ginásio, colegas de trabalho, conhecidos de Rebecca e estranhos completos que viram sobre a exposição nas redes sociais.
A galeria encheu rapidamente. Diana me encontrou perto das 8. Caroline, está na hora da sua performance. Subi na base da parede de escalada enquanto Diana chamava a atenção de todos. Ela falou brevemente sobre a exposição, sobre a jornada que representava, sobre coragem e transformação. E agora, Caroline vai demonstrar fisicamente a jornada metafórica que vocês veem nestas paredes. Comecei a escalar, não rápido, mas deliberada, cada movimento uma declaração. A multidão assistia em silêncio, ouvi cliques de câmeras, murmúrios de admiração, mas principalmente estava focada na escalada, na sensação familiar de desafiar a gravidade, de alcançar sempre mais alto. Quando toquei o topo da parede e olhei para baixo, vi uma sala cheia de faces olhando para mim com admiração, inspiração e reconhecimento. Vi Rebeca com lágrimas escorrendo pelo rosto, vi Marcos Orguido sorrindo, vi dezenas de mulheres que talvez se vissem refletidas na minha jornada. E lá no fundo, quase escondido, vi Jason. Ele estava olhando não para mim, mas para as fotografias na parede. Vi alguma coisa no rosto dele, não inveja ou arrependimento, mas talvez o primeiro vislumbre de entendimento real. Desci sobre aplausos. Pessoas se aproximaram querendo conversar, compartilhar momentos favoritos da noite, tirar fotos. Passei as próximas 3 horas circulando, conectando, ouvindo. Uma mulher em particular me impactou profundamente. Ela tinha cerca de 40 anos, bem vestida, com olhos tristes, mas determinados. Obrigada, disse ela simplesmente. 20 anos. Passei 20 anos me tornando invisível para manter um casamento que estava me matando por dentro. Sua exposição me deu coragem para finalmente sair, para finalmente me encontrar. Abracei esta estranha que não era mais estranha, unidas pela experiência compartilhada de se perder e se encontrar de novo. Quando a galeria finalmente se esvaziou próximo à meia-noite, sentei em uma das banquetas, exausta, mas profundamente satisfeita. Diana se aproximou com um sorriso enorme. Caroline, vendemos 12 peças esta noite, e tenho 3 galerias de outras cidades interessadas em hospedar sua exposição. Você criou algo realmente especial aqui. Rebecca, Marcos e alguns amigos próximos ficaram até o final. Fomos a um bar próximo para comemorar, rindo, compartilhando momentos favoritos da noite e brindando a novos começos. Um brinde! Rebecca ergueu-se o copo mais uma vez. A melhor vingança de todas. Viver tão bem que seu passado se torna irrelevante. Amém! Todos concordaram. Mais tarde, sozinha no meu loft, olhei através das mensagens e comentários que recebera durante a noite. Centenas deles, cada um contando uma história, oferecendo gratidão, pedindo conselhos, compartilhando jornadas similares. E então, vi uma última mensagem de um número desconhecido. Carol, obrigado pela conversa de hoje e pela arte incrível. Você estava certa sobre tudo. Vou começar terapia na semana que vem. Não por você, mas por mim. Torço pela sua felicidade. Jason. Sorri, arquivei a mensagem sem responder e desliguei o telefone. Olhei ao redor do meu loft, as paredes cobertas com arte que criei, o equipamento de escalada no canto, a mochila de viagem esperando pela próxima aventura. Olhei para meu reflexo no espelho e vi não a namorada perfeita, não a mulher que se fazia pequena, mas Caroline Mitchell, artista, escaladora, aventureira, sonhadora. Alguém que Jason chamou de chata e dispensou, agora tinha uma exposição de arte vendendo peças, milhares de pessoas inspiradas por sua jornada e um futuro cheio de possibilidades ilimitadas. Mas a verdadeira vitória não era nada disso, não eram as vendas, o reconhecimento ou a validação externa. A verdadeira vitória era acordar todas as manhãs empolgada com o dia à frente. Era olhar no espelho e genuinamente gostar da pessoa olhando de volta. Era fazer escolhas baseadas no que me fazia feliz, não no que faria outra pessoa me aprovar. A verdadeira vitória era ser livre. E isso percebi enquanto apagava as luzes e me preparava para dormir, era algo que Jason nunca poderia tirar de mim novamente. Porque não veio dele, não dependia dele, não tinha nada a ver com ele. Veio completamente de mim.
e isso a tornava indestrutível. 3 meses depois, estava no aeroporto novamente, desta vez com passagem para Nova Zelândia. A exposição itinerante estava escadulada em 5 cidades diferentes. Tinha comissões de fotografia de 3 revistas de viagem. E, mais importante, tinha uma lista inteira de novos sonhos esperando para serem realizados. Enquanto o avião decolava, olhei para Portland ficando menor abaixo de mim, e pensei em como a vida pode mudar dramaticamente em apenas alguns meses. Um término devastador havia se transformado na melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque, às vezes, perder alguém que não te valoriza é o primeiro passo para encontrar a pessoa mais importante de todas, você mesma. E essa descoberta vale mais do que qualquer relacionamento jamais poderia. A seguir, você tem 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder nenhuma, hein? É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.